Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje nós vamos conversar sobre seguros de equipamento fotográfico. E eu, como não sou um profundo conhecedor, trouxe uma especialista aqui, que é a Ana Lúcia. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Neno. Agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente, né, de falar sobre os equipamentos, sobre os seguros, esclarecer as dúvidas. Queria só falar um pouquinho, né, que eu já estou no ramo de seguradora há quase 20 anos, trabalhei em várias seguradoras e há 5 anos, mais ou menos, eu atuo como corretora de seguros em todos os ramos. Mas com foco mesmo em seguros de equipamentos, tem mais ou menos uns 3 anos. Está sendo tão bacana que assim, eu e a minha sócia acabamos criando recentemente uma subdivisão na corretora com esse foco exclusivo para a gente poder, inclusive, aprimorar o atendimento e criar um canal exclusivo com os fotógrafos. Então a gente está com a nossa fanpage no ar, o site deve ficar pronto até amanhã. Aí no final desse nosso bate-papo eu passo os endereços direitinho para vocês. Ah, ok, beleza. E aí depois eu vou deixar todos os links lá no nosso post, então, né? Legal. Mas beleza, aí eu fiz assim, ó, eu fiz uma série de perguntas, então, que eu vou te fazer, certo, Ana? Eu acredito que vai esclarecer muitas pessoas que às vezes nem até desconhecem que existe um seguro especial para equipamento fotográfico, correto? Exatamente, tem gente que não faz ideia de que exista. Pois é. Vamos lá então? Posso começar a perguntar? Por favor. Ótimo, então. Primeira pergunta que eu fiz foi assim, ó. Por que fazer seguro de equipamento fotográfico? Por que tu acha que uma pessoa deveria fazer ou se interessar em fazer seguro para o equipamento fotográfico? Então, sinceramente, eu acho que todo tipo de seguro é sempre muito importante. O seguro de equipamento fotográfico não daria para ser diferente. Então, sendo profissional ou sendo amador, a câmera foi feita para ser usada, né? Não é para ficar guardada o tempo todo com medo, né? Por causa de medo de violência. Então, eu acho que o principal motivo é realmente poder fotografar com tranquilidade e sabendo que, eventualmente, se ocorrer algum prejuízo, eles pelo menos serão amenizados já quando se tem a contratação do seguro. E eu não posso discordar. Até tem uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente no Brasil, que muitas vezes a gente deixa de fazer uma foto legal por medo de tirar a câmera da mochila, né? Exatamente. Ou mesmo levar a câmera. Pô, a gente vai num lugar, a gente fica meio assim e tal, nem leva a câmera às vezes. E eu acho que o seguro é uma boa solução para isso. Exatamente, tem muito fotógrafo que comenta, poxa, às vezes era aquele momento, e aí só o fato de tirar da mochila, de ter que montar a lente, e aí já perdeu o momento. Então, muitas vezes vale a pena mesmo, tá com ela pendurada no pescoço, o momento tá ali, você não perde aquele momento específico que é o mais importante. E a gente vai chegar, que eu vou conversar, tem umas perguntas aqui que eu vou entrar em questão de valores, né? Uhum. De valores de seguro, mas eu acredito que o valor é tão pouco comparado que tu vai poder utilizar 100% a tua câmera, né? Tu vai poder realmente usar ela, seja onde for, né? Exatamente, né? A gente vai chegar lá na parte de valores, mas eu fico, às vezes, até um pouco impressionada. Tem fotógrafo que vem cotar com a gente, sei lá, 50, 60 mil reais de equipamentos, e aí eu passo o valor, e aí o fotógrafo comenta que é caro, que isso. Poxa, caro não é uma lente que você paga 15 mil reais, ou caro é uma lente que você paga 3 mil reais, depende do bolso de cada um. Então, o que é caro mesmo é você perder um bem e de repente deixar de fazer um trabalho pela falta desse equipamento. Você muitas vezes junta um dinheiro, guarda um dinheiro, se esforça pra caramba pra comprar aquele bem, e aí na hora de contratar, quer dizer, o pensamento de custo-benefício às vezes acaba sendo equivocado. Então eu acho, sim, a gente vai falar realmente de valores, mas eu acho mesmo que o percentual do seguro é bem tranquilo em relação até ao preço médio que normalmente custa aí os equipamentos. Beleza, então vamos para a próxima? Vamos lá. Quais são os produtos que podem ser segurados? Olha, Nino, a gente tem o foco, né, em equipamento de foto e vídeo, então nesses equipamentos podem ser segurados as câmeras e todos os seus acessórios. Então, lentes, gripes, tripés, bolsa, qualquer acessório que fotógrafo, cartões de memória, enfim, o que ele levar com ele, flash, o que ele costumar levar com ele para fazer, seja o trabalho profissional ou o lazer,
pode entrar no seguro. E além disso, o seguro, na verdade, ele pode ser contratado para qualquer tipo de equipamento portátil. Então, é interessante saberem que tablets, smartphones e notebooks também podem ser incluídos na mesma pólice, inclusive. Bem legal isso. Então, vou para a próxima. Bom, acho que isso não ficou dúvida nenhuma, né? Então, vou para a próxima pergunta aqui. Tá ok. O que é necessário para fazer o seguro? Eu preciso da nota fiscal e eu te pergunto nisso pensando, inclusive, na minha situação. Eu, por exemplo, eu vim dos Estados Unidos, certo? Eu trouxe todo o meu equipamento. Só que o que acontece? Eu não tenho nota fiscal. Até porque eu comprei de fora. Teria como usar aqui. Como é que fica, assim, com relação a isso? Olha, para a gente fazer a cotação, eu só preciso de informação de marca, modelo e o valor de cada equipamento individualmente, sempre em reais. Para contratar, a solicita, via de regra, ela pede sim a nota fiscal ou algum documento equivalente. Então, por exemplo, se veio lá de fora, se tiver um invoice, às vezes você pede para um amigo comprar essa nota, de repente sai no nome desse amigo, ele pode fazer uma cartinha simples esclarecendo que ele comprou para você e por isso a nota está em nome dele, mas o equipamento é seu. Mas qualquer tipo de documento, efetivamente, que comprove, né, a existência do equipamento é aceita. E nós temos uma condição comercial diferenciada junto a Porto Seguro, aonde para aquelas pessoas que não possuem nota fiscal, ou perdeu, ou comprou até o equipamento usado, a gente pede que nos mande fotos de todos os equipamentos, com ênfase na marca, modelo, número de série, e a gente encaminha para a seguradora para análise. Então, normalmente é feita aceitação sem problema nenhum. Mas é sempre legal, assim, nos passar e também deixar guardado tudo o que tiver relativo aos equipamentos, seja aquele papelzinho de garantia da loja. Eu não sei aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, tem uns estandes lá que vendem bastante equipamento fotográfico e direto do China, né, como a gente costuma dizer. Então, assim, eles não dão nota, mas nem sei se dão recibo direito, mas pelo menos aquele papelzinho com cartãozinho grampeado, dando a garantia de tantos meses. Então, aquilo também pra gente já é legal. Enfim, qualquer manual, qualquer coisa que ajude a comprovar a existência efetiva dos equipamentos. Ok, beleza. Bom, mesmo para quem compra lá fora, seja pela internet ou não, no Amazon, por exemplo, que é bem normal as pessoas comprarem, né? Eles mandam um e-mail com todos os dados e tal, então acho que isso até já seria o suficiente, né? Isso, exatamente. Só que assim, na falta da nota fiscal especificamente, basta mandar as fotos por e-mail, a gente vai mandar para a seguradora e serve também, acaba substituindo, sim. Vocês chegam a fazer alguma pesquisa para ver se não é um equipamento roubado, por exemplo? Então, a seguradora não tem esse tipo de pesquisa por enquanto, pelo menos não que eu saiba. De repente eles têm até e não deixam isso em aberto, né? Porque a área de... todas as seguradoras têm uma área de investigação que é, digamos assim, tem o seu sigilo, né? E eles acabam tendo, assim, alguma outra forma de averiguar. É lógico que cabe sempre à seguradora provar que o segurado está faltando com a verdade. Mas, em contrapartida, nós temos a ideia também de criar um canal onde todo mundo, independente de ser segurado, possa publicar o furto, o roubo dos seus equipamentos e assim a gente conseguir fazer uma troca de informações e atingir o maior número de pessoas possíveis. Até porque aquela pessoa que eventualmente vai comprar algum equipamento usado possa fazer uma consulta e tentar fazer um levantamento da origem desse equipamento. Beleza, então. E qual seria a cobertura? Então, a gente tem a cobertura básica é de danos físicos ao bem. Então, ela cobre desde danos de tentativa de roubo ou decorrentes de acidente, desde que seja uma coisa súbita mesmo, imprevisível, eu até entro nesses pormenores daqui a pouquinho, assim como incêndio, raio, explosão, são coisas que são mais habituais nas cláusulas de seguro e que a gente nem costuma comentar muito porque acha que não acontece, mas acontece sim. Então, isso cai raio na câmera? Ué, pode cair raio, sei lá, pode, por que não? Cai raio na pessoa, sei lá, tá preocupado comigo, eu acho que eu não vou estar preocupado com a câmera, né?
se o fotógrafo, sei lá, ele tá fotografando e é atingido por um raio, de repente não acontece nada com ele. Assim, seguro é uma coisa que a gente tem que fazer 1000 suposições mesmo, né? Então, e aí depois tem as coberturas opcionais, que entra na parte de roubo e furto qualificado. Também vou explicar essas diferenças um pouquinho mais pra frente. Tem a cobertura opcional de danos elétricos. Então, se houver alguma oscilação de energia, curto-circuito, algum tipo de descarga elétrica nos equipamentos, também vai estar, desde que seja contratado, vai estar coberto nessa cláusula. Cobertura internacional, então, para aquelas pessoas que costumam viajar bastante, é legal, não é tão elevado o valor, é legal incluir essa cobertura na pólice, porque essa pessoa vai ter cobertura em qualquer lugar do planeta, né? Isso era uma das minhas perguntas, inclusive, que eu perguntei aqui. O que acontece se a pessoa estiver viajando no exterior? Então, ele já cobre isso também? É automático ou tem que pagar um pouco a mais? Não, então, é uma cobertura opcional. Quando você for contratar o seguro, e aí você já tem ideia de que você vai fazer viagens e tudo mais, você pode tanto contratar no início já, né, na contratação inicial do seguro mesmo, ou de repente você vai viajar, você já tem o seguro, sei lá, 6 meses, e aí você vai viajar semana que vem. Você entra em contato comigo, a gente vai fazer um cálculo de inclusão para essa cobertura. Ela não é por um período pré-determinado, então eu vou viajar uma semana, quero a cobertura por uma semana. Quando você inclui na pólice, ela tem cobertura durante a vigência dessa pólice. Então, nesse exemplo que eu te dei, já tem a pólice há 6 meses, mas vai viajar semana que vem. Então, inclui essa cobertura agora, a gente vai verificar um cálculo para esse endosso, né? Qualquer alteração que é feita na pólice a gente chama de endosso, e essa cobertura vai ficar valendo até o final da pólice. Não importa para onde vai viajar, quanto tempo vai ficar, a cobertura vai ser válida até o final da pólice. Tá, e vamos dizer assim, eu tô fazendo o seguro hoje, mas eu sei que eu vou viajar daqui... Bom, o seguro vale 1 ano, certo? Exatamente. Vamos dizer que eu vou viajar daqui 10 meses. Vai fazer alguma diferença se eu já colocar a opção para que cubra no exterior hoje ou daqui 10 meses? Tipo, vai ser proporcional ao tempo, assim, vai? Exatamente, é proporcional ao tempo. Então, se você já sabe que você vai viajar daqui 10 meses, o ideal é que você não contrate agora, e aí quando chegar uns 10, 15 dias antes da viagem, você entra em contato e pede essa cláusula adicional, porque aí você vai pagar proporcional até o final do término da pólice. Tu tem ideia de valor, assim, vai acrescentar o quê? Tipo, vamos dizer, sei lá, uns 1% a mais, 5%, não sei. Tem alguma ideia, assim, Então, desse percentual específico eu não tenho. Posso passar e aí falo com vocês, porque normalmente eu acabo calculando já logo no início, né? Sim. E como quando a gente faz o endosso, isso é proporcional ao tempo, não consigo te mensurar mesmo um percentual. Tá, e vamos dizer assim, no início, se o seguro fosse custar R$150, e aí eu quero a cláusula que eu possa viajar que vá valer no exterior, quanto a mais seria? Olha, eu daria uma ideia aí de uns R$30, R$40 a mais. Pouco, né? Não é pouco. Não é pouco, é pouco. É um percentual bastante pouco. Eu posso até fazer alguns exemplos e passar para você depois também, para você divulgar se alguém tiver dúvida, mas fico totalmente aberta também a qualquer contato, mesmo que seja por simples curiosidade. Quem quiser entrar em contato com a gente para esclarecer qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Beleza, então para a próxima pergunta aqui. Há alguma diferença se o sinistro for por roubo e furto? E acho bom esclarecer qual é a diferença de um do outro também, né? Sim, tem inclusive é realmente muito importante ressaltar isso, porque as pessoas fazem muita confusão ou às vezes nem sabem que existe uma diferença real. Então, o termo roubo, ele é utilizado quando o bem é subtraído mediante ameaça física mesmo. Então, a pessoa veio armada, veio com, enfim, ou mesmo fisicamente, né, bateu, surrou, levou os equipamentos. Então, qualquer tipo de ameaça física é considerado roubo. O furto é o de desaparecimento do bem. Então, o furto ele pode ser qualificado. Então, você deixou numa sala trancada o equipamento e aí quando você voltou, essa sala estava arrombada e seu equipamento não está mais lá. Então, isso é denominado furto qualificado. Ele tem vestígios de arrombamento, ele tem vestígios de que você deixou o seu objeto lá em segurança, mas houve o rompimento de algum obstáculo para que ele fosse furtado de lá. Ao furto simples, quando o objeto simplesmente desaparece mesmo.
Então, assim, a seguradora, ela cobre o roubo em si e o furto qualificado. Então, infelizmente, é muito comum o profissional deixar o equipamento meio escondido, ou mesmo sob responsabilidade de algum terceiro desconhecido. Então, sei lá, tá cobrindo um evento, aí ele deixa atrás de um balcão, mesmo com alguém que esteja em outro stand, alguma coisa do gênero, e assim, essa pessoa some, essa pessoa obviamente não é responsabilizada, o fotógrafo nem sabe quem é a pessoa, então o simples desaparecimento do equipamento não vai ter cobertura. A dica que a gente deixa é que o fotógrafo leve um assistente com o único objetivo mesmo de cuidar dos seus equipamentos, entendeu? Porque acaba sendo muito mais vantajoso, ele fica mais tranquilo e fica alguém tomando conta, né? Porque seria o ideal. Tá, aí no caso, bom, do roubo é óbvio que é roubo, a pessoa foi roubada, né? Mas só o furto, então. Vamos dizer que eu deixei dentro da minha casa, alguém invadiu a minha casa e roubou a máquina. Vocês vão cobrir, certo? Vamos cobrir. Tá, agora, se eu deixei dentro do meu carro, por exemplo? Então, dentro do carro, se levarem o carro com o seu equipamento dentro, não está coberto. Não. Isso é bem expresso, inclusive a Porto Seguro frisa bem, até no site deles e tudo, é bem expresso. Agora, você está dentro do carro e vem um ladrão e assalta você a mão armada, por exemplo, ou que seja, sei lá, com uma faca, alguma coisa, e aí ele leva o carro, aí o equipamento vai estar coberto, porque ele entra dentro da classificação de roubo mesmo. Eu acho interessante, então, que o que muitas vezes as pessoas pensariam assim, tô indo num bairro um pouquinho mais perigoso, não sei o que, vou deixar dentro do carro. Então é até melhor levar consigo e se roubarem azar, né? Exatamente. Tem o seguro do que deixar sozinho. Exatamente, leva consigo. Se você for roubado, o seguro vai cobrir. Porque a seguradora não tem como confirmar que o equipamento estava dentro do veículo. Então isso acaba dando uma série de brechas. E eles são bem específicos. Dentro do veículo, para furto, não há cobertura. Em caso de sinistro, assim, como é que eu posso me expressar, assim? Como é a posição da seguradora quanto a isso? É de complicar e querer ficar incomodando ou não? É tranquilo, desde que mostrou um BO, por exemplo, eles não vão complicar, assim, a vida do fotógrafo? Olha, Nino, a grande maioria das vezes, a seguradora indeniza super rápido. Quando se tem a nota fiscal, então, é claro que é melhor ainda, porque aí é um documento comprovando, mas no nosso caso, como a gente manda as fotos e tudo, então também acaba substituindo outra comprovação. O que acontece é que às vezes pode surgir dúvidas, né? E aí não só nesse ramo de equipamentos, de seguro de equipamentos, mas todos os tipos de ramo de seguro. Se a seguradora tiver algum tipo de dúvida sobre a veracidade dos fatos, ela pode sim vir a investigar. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teve um caso, inclusive há não pouco tempo, em que o fotógrafo estava saindo de casa, a namorada foi fechar o portão, nisso entraram ladrões junto, eles foram rendidos na porta, entraram e dentro de casa levaram, não todo, mas uma série de equipamentos que lá estavam. Então você vai me perguntar, poxa, Ana, mas aí não teve roubo, não teve vestígio, não teve arrombamento efetivamente do local. Então o que a seguradora fez? Mandou a pessoa lá da seguradora investigar. Então assim, é fato, os vizinhos falaram, não, veio viatura, fizeram um BO aqui, a gente presenciou eles conversando com os policiais. Então quer dizer, embora não tenha tido esse arrombamento, foi um roubo efetivamente que ocorreu, né? Então, na dúvida, a seguradora pede sim que seja averiguado um pouco mais as informações. Tá, e aí no caso assim, por exemplo, se a pessoa é fotógrafa amadora, tudo bem, fotógrafo por hobby e tal, não vai fazer muita diferença ficar alguns dias sem o equipamento. Mas no caso de uma pessoa que seja profissional, por exemplo, que ela depende daquele equipamento, em quanto tempo, assim, mais ou menos, costumam fazer? Olha, nas condições gerais do produto, o tempo legal, inclusive, de indenização é de até 30 dias úteis, a partir do momento em que o segurado entrega as documentações que são solicitadas pela seguradora. Mas, por experiência, essa média cai muito. A nossa experiência da indenização por volta de 5 dias. Ah, que ótimo. Muito bom, né? Então eu acho legal assim, a gente mostrar o que é teoria e o que é a prática, entendeu? Ok.
Tá, próxima pergunta então. O que acontece se o fotógrafo tiver emprestado equipamento para um amigo? Se eu emprestei minha câmera pro meu amigo e aí ele foi roubado. Então, isso foi uma pergunta bem interessante que você fez, Neno, porque embora o seguro seja do equipamento, o equipamento ele deve ser utilizado pelo fotógrafo, ou o que é habitual também pelo cônjuge, normalmente trabalham juntos, ascendente, descendente, ou uma equipe que faça parte do grupo daquele fotógrafo. O simples fato dele emprestar o equipamento para uma outra pessoa descaracteriza o risco inicial proposto à seguradora. Não vai pagar? Não é isso que eu estou dizendo. Vai ser analisado caso a caso no momento de um sinistro. Mas, via de regra, o que a gente tem? Aquele fotógrafo que, como por exemplo, um fotógrafo de casamento. Então ele tem uma série de equipamentos e ele contrata, ele pega outros colegas profissionais que às vezes podem utilizar os seus próprios equipamentos, e aí cada um arca com o seu risco, né, se tem seguro ou não, como esse fotógrafo principal pode ceder, emprestar esses equipamentos dele para que esses seus colaboradores o auxiliem na cobertura desse evento. Nesse caso, acontecendo qualquer imprevisto, está coberto direitinho. Agora, eu sou fotógrafa e resolvi emprestar para o meu vizinho, por exemplo, seja por que motivo for, a princípio isso não teria cobertura. Mas, como eu te falei, é sempre analisado caso a caso. Isso por mim melhor, é mais uma desculpa para não emprestar, né? Né? E aí, tá, e olha só, a gente falou sobre roubo, furto e tal, e se deixar cair no chão e quebrar, por exemplo? Então, isso é outra coisa bem bacana de você ter perguntado também. Para o seguro, dentro das coberturas básicas, inclusive, está previsto queda, amassamento, assim, desde que seja ocasionado por um acidente, algo imprevisto, súbito. Então, você pensa, por exemplo, o fotógrafo está lá no evento, poxa, ele tropeçou, caiu, quebrou a lente, danificou a câmera, enfim, vai ter cobertura sem problema algum. Agora, você pega, por exemplo, o fotógrafo que está fazendo umas fotos da noiva lá naquele espelho d'água na praia. Então, ali, para a seguradora, ele já está agravando o risco. Se ele tropeçar, se uma onda vier e o derrubar e o equipamento cair na água, não vai ter cobertura. Então, é importante entender o que é o acidente, que é uma coisa totalmente imprevista. A partir do momento em que você já está com o pé na água, você sabe que você corre o risco daquele equipamento cair ali. E se cair na água, não vai ter cobertura. Ok, tá, se eu tacar a lente assim, pega aí, o cara mão furada e deixar cair no chão, isso aí também não é acidente, né? Exatamente. Tá. Então, assim, um fotógrafo, sei lá, que vai fazer uma escalada, por exemplo, e aí deixa despencar o equipamento. Então, isso realmente caracteriza o agravo do risco, né, como a gente usa no técnico, e aí não vai ter cobertura. Vamos falar em uma linguagem bem comum, cara desleixado, né? Então tá, próxima... Às vezes nem é o desleixo, às vezes é a falta de, sei lá, de pensar mesmo, né, naquele risco específico, e o que eu acho que é mais falta de preocupação, talvez. Mas enfim, é por aí. Então tá, vamos para a próxima pergunta. Agora começando a conversar sobre valores, tá? Qual é o valor estimado, assim? É em função do valor da câmera, certo? Isso. O custo de equipamento, né, de foto e vídeo, ele gira em torno de 6,5% sobre o valor total dos equipamentos. Então, como a gente tinha conversado no início, particularmente eu acho que é um valor relativamente baixo, perto até do valor dos próprios equipamentos. Então, eu acho que é bastante viável, sem contar que a gente parcela em até 10 vezes. Então eu acredito que fique então em torno daquele valor até que eu falei como exemplo aquela hora. Uma câmera que custe R$2.000 vai ficar em torno de 120, alguma coisa assim, é isso? Exatamente. Eu vou dar uma olhadinha aqui, Tô sem calculadora aqui. Eu tenho um e-mail que eu costumo passar, até como quando eu faço a apresentação e tudo. Então eu dou de exemplo de custo, um valor para uma 5D
em torno de R$7.000, o valor à vista fica em 458. Eu peguei a 5D porque na Canon é mais ou menos aí o que a gente costuma botar com bastante frequência. Então, no valor de R$7.000, o custo à vista seria de 458. Em 10 vezes, isso fica em R$53 por mês. Ah, tranquilo. Isso aí tu já coloca nos custos do trabalho, né? É uma coisa que já dilui. Exatamente. E em até 4 vezes não tem juros, tá? Então, outro exemplo que eu menciono também é a Nikon D800, no valor aproximado aí de R$8.000, o valor à vista de 524, em 10 vezes sem juros de R$60. Em 4 vezes sai R$130. Então, quer dizer, eu acho que facilita bastante. Não acho que seja assim um motivo real para não contratar um seguro. Mas assim, essas câmeras que tu falou não é uma câmera que alguém normalmente tem por hobby, né? Pelo menos não no Brasil, assim. Exatamente. Então acho que o que seria uma média seria câmeras de 2.000, 3.000, que aí vai ficar os 100 e poucos pila que eu falei. 2.000 vezes 6,5%, exatamente, dá aqui R$130. Aí. Tem mais 1.000 F, não sei o que, mas é isso aí. Dá uns R$10 por mês, mas tu vai poder usar a tua câmera onde tu quiser, sem problema, sem ficar com medo, né? Eu acho que vale. Exatamente. Até porque, na hora que Deus livre vem aí o bandido te roubar, você não vai nem pensar 2 vezes, entendeu? Você entrega a sua câmera e pronto. Poxa vida, quando você batalhou pra caramba pra comprar o seu bem, eu acho meio difícil você ter a reação de entregar logo de vez. Não sei, de repente, né, acaba resistindo ou alguma coisa assim, então pode levar uma coisa muito pior, inclusive, né? É verdade. E ainda vai pegar uma câmera nova depois, né? Pois é, exatamente. Só para eu pontuar aqui em relação a esse percentual, como eu havia mencionado no início, o seguro para notebooks e smartphones também, a taxa para o notebook já é um pouco mais elevada, tá? Ela fica em torno de 12%, e dos smartphones, então, nem se fala, que fica em torno de 20%. Então, pois é, então aí vai realmente de cada um. Meu marido, por exemplo, teve o smartphone dele no ano passado roubado. Ele tinha o seguro e para ele compensou, mas eu acho, aí é também minha opinião, eu acho o seguro um tanto quanto salgado pro smartphone mesmo, e a seguradora só faz com 1 ano de uso, então não dá nem para você renovar a pólice. Então é pagar para ver se o risco mesmo. Tá, e dentro dos valores ainda existe algum limite, assim, ou não? Nos valores de contratação, você diz? Do tipo, se a câmera custar mais do que tanto, não dá, ou se total... Na ponta aqui, no sistema da Porto Seguro, eu consigo calcular em questão de segundos, literalmente, para câmeras cujo valor seja de até R$10.000 cada câmera, e, na verdade, assim, o cálculo todo não pode ultrapassar o valor de R$75.000. Então, é um valor limite de R$10.000 por câmera, e a diferença pode ser de acessórios, sem limite de acessórios, desde que o valor total não ultrapasse esses R$75.000. Para valores maiores que isso, e a gente se depara também com câmeras de 13, 15 mil, é um pouco mais usual, a gente passa para a seguradora para análise e taxação por lá. Mas, via de regra, 90% dos cálculos que a gente faz estão dentro dessa aceitação imediata de cálculo pela seguradora. E mais uma pergunta, então. Em caso de indenização, vai ser pago o valor do equipamento novo? A indenização, ela é paga tomando-se em conta o valor do bem, e sim, no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente anterior à da ocorrência do sinistro. E pode haver a dedução de uma depreciação por uso, idade e conservação. Isso quando for o caso. Consta nas condições gerais. Mas, normalmente, as seguradoras fazem o levantamento médio do preço atual daquele bem e indenizam dessa forma. Mas também é relativo do valor que tu fez o seguro, né? Exatamente. Então, o que acontece? Como alguns casos a gente não tem a nota fiscal, então o próprio fotógrafo, ele fala para mim, eu sei que essa câmera está custando 8 mil nova, mas eu já tenho ela há 1 ano, então eu quero contratar o seguro por 6,5. Então, legal, bacana, entendeu? E então a gente faz pelo 6,5. A seguradora
seguradora vai chegar nessa média porque o equipamento também já era usado. Tá, e se eu trouxe do exterior, por exemplo, como é que vocês vão saber o valor dela? Vai ser tipo numa loja oficial, assim, ou no Mercado Livre, que às vezes é... Não, sempre em loja oficial. Inclusive o próprio fotógrafo pode apresentar essas cotações para auxiliar no momento do sinistro, mas sempre em lojas oficiais e sempre em real. A seguradora não pode tomar por base nenhuma cotação ou que seja feita em moeda estrangeira. Tá, aí, por exemplo, se eu fiz o seguro da minha 5D Mark II, tá? Roubaram e agora... quer saber? Eu já vou aproveitar para comprar uma 5D Mark III. Tem como uma pessoa só pagar a diferença, assim, daí? Ou não? Então, na verdade, como a seguradora ela não vai repor o bem, embora isso esteja também nas condições gerais, a seguradora ela não compra uma câmera e entrega para o fotógrafo. Ela sempre indeniza em espécie. Então, ela faz essa cotação, ela vai fazer a cotação em cima da Mark II, deu X de valor, ela vai te pagar esse X. Você põe a sua diferença em cima e compra outra e faz a inclusão na pólice normalmente. Legal. Tem algum limite de número de sinistros? Vamos dizer que o cara seja azarado, assim. Isso com fotógrafo, graças a Deus, não acontece muito. Eu tenho isso com seguro de automóvel, de pessoa que chega a bater 2, 3 vezes no mesmo ano. Não é nem por questão de bater, mas imagina ser roubado, né? Uma coisa que você não tem controle, né? Claro, e mesmo acidente, né? Você vai ter alguém um pouco mais estabanado, né? Enfim, verdade. Mas assim, não tem um limite de sinistro. O que acontece? Cada indenização parcial, né, normalmente para reparo do bem, ela vai ter o seu valor reduzido na pólice. Então, por exemplo, uma lente de R$5.000, né, tá lá na pólice, ela teve uma indenização para conserto de R$2.000. Então, o cara quebrou a lente, foi para arrumar, a seguradora autorizou tudo direitinho, o orçamento ficou em R$2.000, a seguradora pagou pro fotógrafo esse valor. A cobertura básica referente a essa lente automaticamente vai ser reduzida para R$3.000, porque dos 5.000 que ele contratou, ele utilizou 2, tá? Mas é possível solicitar o que a gente chama de reintegração da importância assegurada. Então o fotógrafo pode virar para mim e falar assim: Ana, legal, vocês indenizaram, bacana, parabéns, o atendimento foi ótimo, olha que legal. Mas eu quero voltar para os meus 5.000 de novo, porque se a minha lente cair de novo, pode ficar num valor maior que os 3.000 que ficou aí para arrumar. Então a gente também pede para a seguradora, faz o cálculo desse endosso e aumenta novamente a importância para R$5.000. Tá, ok. E agora vem uma dúvida aqui na minha cabeça. O que acontece assim, ó, por exemplo, se eu comprei um equipamento fora do Brasil, certo? Não tem esse equipamento para vender no Brasil. São poucos os casos que a gente tem isso, né? Muitas vezes eu mesma auxilio nas cotações. Como a gente não pode pegar a cotação em dólar, tem algumas lojas que mesmo assim eu encontro para vender aqui. E aí aí entra qualquer coisa, assim, vale venda de pessoa física, aí vale também a informação de repente do cara que traz lá do Mercado Livre, aí vão valer todos os tipos, o que a gente encontrar. Eu me refiro assim, ó, tá, eu tenho um equipamento aqui, certo? Eu fiz o seguro dele porque pra descobrir o valor até a gente consegue, só que aí na hora, se me roubaram ele, na hora de eu pegar ele de volta, como vai funcionar se ele não tem mais pra vender no Brasil, por exemplo? Entendeu? Se eu vou ter que pagar alguma taxa de importação, alguma outra coisa. Não, como a gente vai indenizar pra você em espécie, em reais, com esse dinheiro na mão, você compra o que você quiser. Você nem precisa comprar o mesmo equipamento, a mesma lente, a mesma câmera. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, até pegar e viajar. Entendeu? A indenização é sua. E aí encerra a responsabilidade da seguradora. Ela te pagou, pronto, morreu. O que você vai fazer com esse dinheiro não diz mais respeito a nós. Perfeito, Ana. Eu acho que é isso. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Tem alguma coisa que eu acho que faltou perguntar, assim? Tu acha que é importante falar? Não? Eu acho que é legal, a gente não mencionou a respeito da franquia. O seguro, ele tem tanto para indenização na cobertura básica, que seria danos aos bens, ou também para os danos elétricos, sempre vai haver uma franquia de 10% do valor do orçamento, né, do valor para o reparo. E aí limitado a um mínimo a partir de R$150. Então vamos pegar até esse exemplo da indenização de R$2.000 que eu acabei de falar em relação ao conserto de uma lente. Para essa indenização, o fotógrafo iria arcar com uma franquia de R$200.
Certo. Tá? Agora, para perda total, por roubo, por furto, não há pagamento de franquia. Então ele vai receber o valor total que for acordado no momento da indenização. Maravilha. Então tu não quer passar os teus contatos agora? De repente as pessoas quiserem fazer seguro, tu pode fazer seguro, sei lá, via internet, assim, ou a pessoa precisa estar aí pessoalmente? Não, faço. Inclusive a gente faz seguro para todo o Brasil, pela internet. As cotações costumam passar super rápidas, normalmente no mesmo dia. Fica online praticamente 24 horas por dia. O computador fica ligado 24 horas por dia, né? Mas, então assim, é só me chamar e trocar ideia na hora que precisar. No Face, eu estou como Ana Lúcia Araújo, Ana Lúcia tudo junto. O site da minha corretora é www.acraseguros.com.br, mas como eu disse inicialmente, a gente está abrindo uma subdivisão, isso é bem recente, a gente pensou nisso já na semana passada, então o site deve estar pronto até amanhã, a gente já está com ele pronto, mas estamos aguardando só a liberação do registro BR lá, então vai ser fotoseg.com.br, que vai ser um canal direto para os fotógrafos mesmo, seja profissional ou amador. Lá no Face também a gente já está com a fanpage Fotoseg, é só procurar. O nosso telefone aqui de São Paulo é 11 2387 9121. Mas eu acho que pelo Face é um canal melhor, mais rápido e mais econômico para a gente conversar, fazer negócios e tudo que for preciso. E aí tu me passa os links e eu deixo lá no post também, aí pro pessoal que não conseguir achar, ou muitas vezes a pessoa tá escutando na rua, quando chegar em casa já esqueceu, né, tudo que a gente falou. Verdade. Aí é só acessar o post e vai estar todas as informações ali, né? Eu te passo direitinho, sim. Aí eu queria também te falar o seguinte, você tinha conversado comigo sobre o sorteio, alguma coisa que a gente de repente pudesse fazer. Eu não consigo direcionar efetivamente ao grupo de vocês. Mas o que eu fiz? Nesse final de semana, lá na nossa fanpage, a gente lançou uma promoção que é um sorteio de seguro, né, para o equipamento de até R$5.000. Opa. Então, câmera e mais acessórios, até esse limite de R$5.000. A gente está com esse sorteio, é só entrar lá, clicar no link, curtir, compartilhar e torcer. O sorteio vai acontecer dia 23 de janeiro, às 20 horas, pelo horário de Brasília. E assim, se a pessoa sorteada, se tiver um valor maior de equipamento, e aí pode pagar só a diferença, enfim. Ou de repente a pessoa já tem o seguro e quer dar para outra pessoa também, não tem problema. Então o legal é que tá lá a promoção, já tem bastante gente participando. É curtir, compartilhar e cruzar os dedinhos. Beleza, eu ia falar, né, até quando vai, porque eu não sei a data que eu vou colocar no ar esse episódio, mas com certeza até 23 de janeiro vai estar lá, né? Tem bastante tempo, não tem desculpa, né? Não, vai ter bastante tempo. E melhor ainda, até eu posso participar, né? Claro, por favor. Então tá, Ana, muito obrigado pela participação, muito obrigado por essas informações, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Eu espero que sim, e como eu disse anteriormente, a gente fica à disposição para o que precisarem. Então tá bom, não esqueça de passar os dados. Pode deixar, vou passar sim. Agradeço muito de novo essa oportunidade, né? Você está sendo super bacana pra gente, e é isso, o que precisarem, estamos aí. Tá bom, então, muito obrigado. Eu que te agradeço, querido. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. E como não podia deixar de ser, eu vou ler os e-mails aí do pessoal que me escreveu. Hoje eu selecionei 2 e-mails. Eu vou ler primeiro o do José, que nos escreveu assim: Boa noite, meu nome é José Afonso. Estou procurando um artigo que me ajude. Fotografar grupos de pessoas em ambientes fechados, como salas de estar, escritório, reuniões à noite ou de dia. Tenho lentes 35mm 1.8, 50mm 1.8, 18 por 55mm 3.5 e etc. Mas o problema é que as pessoas não estão em uma linha horizontal, mas espalhadas umas ao redor da outra, em distâncias diferentes, em salas pequenas.
Se eu focar em uma pessoa usando f1.8, o restante das pessoas ficarão desfocadas. Se eu usar f11 ou f16, a abertura ficará muito pequena e precisarei usar vários flashes, em teoria. Gostaria de saber se o que estou falando tem sentido, visto que tenho uma câmera compacta e quando coloco no infinito, tanto faz eu estar com o rosto colado na câmera ou a 10 metros, assim como no celular. Mas nas câmeras com lentes intercambiáveis DSLR a coisa muda. Obrigado. Bom, José, o que eu tenho para te falar? Na verdade, tu está certo nas tuas conclusões. Realmente, se tu utilizar uma abertura grande como 1.8, provavelmente tu vai ter em foco uma pessoa e o resto das pessoas que vão estar em diferentes planos vão ficar fora de foco. Isso em função da profundidade de campo, certo? Como fazer? Tu vai ter que usar aberturas menores. E é exatamente como tu falou, para compensar isso, para a foto não ficar subexposta, tu vai ter que acrescentar luz. Como? Utilizando flash. E existem formas para te calcular exatamente se as outras pessoas irão ficar em foco, certo? Ou não. Se a abertura que tu está utilizando é o suficiente ou não para deixar todas as pessoas em foco. E é só tu procurar por DOF Calculator, que inclusive eu fiz uma videoaula, né, falando exatamente sobre um app que faz esses cálculos. Provavelmente, quando eu colocar esse episódio que vocês estão escutando agora no ar, eu já coloquei o post sobre esse app também, que é o DOF Calc. Então, deem uma assistida lá porque vale a pena. Ele é bem fácil de usar e é uma baita de uma ferramenta exatamente para essas situações que o José está perguntando. Joia? Então eu vou ler agora o próximo e-mail, que é do Carlos Alves, que já é um e-mail bem antigo, assim como esse do José também. São 2 e-mails que eu já recebi há algum tempo e eu estava aguardando aqui para poder ler no ar. Então ele escreve assim, ó: Olá pessoal do SSF, encontrei vocês não tem um mês, estou adorando o site, blog e principalmente os podcasts. Já ouvi quase todos, já aprendi e reaprendi muita coisa, vocês estão de parabéns. Curto e estou curtindo muito e fazendo propaganda de vocês. Sou um apaixonado por fotografia. Comecei a fotografar profissionalmente há 6 anos e quero fazer faculdade de fotografia para expandir meus conhecimentos e meu leque de oportunidades. Fotografo de tudo, mas gosto muito de fotojornalismo. Sugestões de podcast. Fotojornalismo, gostaria que vocês convidassem fotojornalistas para fazer o podcast, falar dos desafios e o que usam, curiosidades, enfim. Bom, Carlos, quanto a isso, já está engatilhado aí, tá? Com um pessoal do Rio de Janeiro e de Minas que trabalham com fotojornalismo. Eu já estou inclusive com a pauta montada. Muito em breve vai sair esse episódio, ok? E aí outra sugestão que é direito de imagens. Falar dos direitos, propriedades das imagens, o que podemos e que não podemos fotografar, como se comportar quando alguém diz que não podemos fotografar isso e aquilo, de quem é a foto, enfim, as divergências são muitas, please. Realmente, eu acho que daria um ótimo podcast, muito importante. Eu não conheço ninguém que seja especializado nisso, acho que teria que ser um advogado que trabalhe com direitos da imagem. Se alguém conhecer, por favor, me passe o contato, que vai ser muito interessante mesmo fazer um podcast sobre isso. E aí ele segue assim: tenho também uma crítica para fazer. O áudio do Rafael é muito ruim. Os áudios dos outros convidados, até mesmo do Neno, é muito bom. Mas o áudio do Rafael, juntando com o timbre da voz dele, fica péssimo. Acho que ele fala de dentro de uma sala fechada e fica pior ainda. Acho que um microfone de melhor qualidade pode resolver o problema. Podcast sobre equipamento, não consegui entender nada do que ele falou. Me desculpe, mas acho que é uma crítica construtiva. Os outros podcasts consegui ouvir. Realmente, Carlos, eu acho que o Rafael, ele não só tem problema com a conexão dele lá da internet, como também ele estava com problema no microfone. Ele tem alguns gatos e eu acho que os gatos deles costumam comer o equipamento, assim. Eu acho que já comeu uns 2 ou 3 microfones, eu não sei direito. Eu sei que realmente é um problema o microfone do Rafael. Mas é aquilo, às vezes eu prefiro gravar, mesmo que não esteja toda aquela qualidade, do que deixar em branco e não colocar nada no ar, né? Porque se eu for ficar postergando e deixando para depois, eu acabo que eu nunca faço nada. O meu equipamento mesmo para gravação aqui é bem simples. Eu uso um microfonezinho barato e tal, mas enfim, eu prometo que assim que tiver condições eu vou investir mais nisso para entregar uma qualidade melhor para vocês, ok? E aí o Carlos encerra assim: enfim, vocês estão de parabéns, Carlos Alves, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, José, também, por ter inscrito. O José que já é famoso, né? O José Afonso, ele posta sempre lá no grupo, tá sempre comentando todos os posts, tá sempre comentando todos os episódios. Um abraço pra vocês dois. Joia? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Como muitos já sabem, eu estou retornando ao Brasil, né? Eu passei alguns anos morando fora. Por enquanto estou aqui em Porto Alegre, nesse exato instante. E aqui no Brasil é complicado mesmo sair com equipamento para fora, assim, né? Sair para caminhar, para fotografar, porque a gente sabe que não é tão seguro. Sempre existe um grau de perigo e ninguém quer perder aí de graça a câmera. E é como a gente comentou aí no post, muitas vezes a gente deixa de fazer uma foto, deixa mesmo de andar com a nossa câmera em função disso, de não querer arriscar, né? Então, eu acredito que em alguns casos, sim, vale muito, muito, muito a pena fazer um seguro. Eu recomendo. E eu também gostaria de agradecer o André Gomes, que fez todo o design lá do nosso site, né? Tá todo de cara nova. Eu sempre mudava uma coisinha e outra, mas nunca conseguia deixar de uma forma que eu tivesse orgulho de mostrar para as pessoas assim. E agora eu acho que a gente realmente chegou em algo definitivo. Eu gostei bastante, eu acredito que vocês gostaram também. Ele tá bem mais fácil de navegar lá, ficou mais fácil de achar. Inclusive eu comecei a fazer todos os cases, né? Todas as capas para todos os episódios. Aí fica mais fácil quando a pessoa estiver procurando alguma coisa nova. Gostei principalmente das cores, né? Eu, como um bom gremista, adoro o preto, o branco e o azul. E enfim, se não tiver alguma coisa funcionando aí para alguém, por favor, dê um alô. Qualquer crítica, sugestão, deixa eu ficar sabendo, por favor. E outra coisa importante também lá, um comentário sobre os vídeos lá do YouTube, né? As videoaulas que eu comecei a fazer, que eu tinha feito uma aposta com vocês. E já tá chegando perto esse número, porque já estamos em 2.500. Quando eu fiz a aposta umas semanas atrás, estava em 1.000. Agora já tá em 2.500. Tá se aproximando o dia aí que vocês vão ter que me ver careca, hein? O burro aqui não estipulou nenhum prazo, então ficou infinito o negócio. Então aqueles que ainda não assinaram o nosso canal, coloque lá no YouTube. Sangue, Suor e Foto. Vocês vão achar o nosso canal, assine. E assim você receberá sempre de forma automática todas as vezes que eu colocar alguma videoaula nova. Mas enfim, basta entrar lá em contato, lá no nosso site mesmo, né, que é o www.sanguesuorifoto.com. Vai em contatos e lá tem todos os endereços do YouTube, nossa página no Facebook, o nosso grupo do Facebook, os nossos feeds para vocês receberem nos seus devices, né, de forma automática, toda vez que eu colocar algum episódio novo do podcast. Enfim, não vou me estender muito. Já estamos aí beirando 1 hora. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Um abraço a todos e boas fotos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.